Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, para lermos o verso de número 30. Mateus, capítulo 26, verso de número 30. Texto da palavra do Senhor, do Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 30. Diz assim a Escritura: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor nessa noite, pedindo graça da parte do Senhor para que nós possamos não apenas ler a Tua palavra, mas sermos conduzidos por essa palavra em toda a vontade do Senhor para as nossas vidas. Derrama graça, Senhor, sobre nós. Já é um privilégio para nós estarmos aqui, entregar ao Senhor o nosso louvor, sabendo que a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio do louvor do Teu povo. Mas agora, quando estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos dê graça para entender a Tua vontade revelada para as nossas vidas. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. O que você faria hoje se você soubesse que amanhã você passaria pela dor mais terrível da tua alma e da tua vida? Qual seria a sua atitude hoje se amanhã você experimentasse a mais terrível agonia que poderia invadir a alma e o coração de um ser vivo? Já parou para pensar? Graças a Deus nós não temos conhecimento do futuro, não é? Porque às vezes, quando nós pensamos nessas coisas, as respostas que nós mesmos damos não são as melhores possíveis sobre o que nós faríamos com o dia de hoje, sabendo que amanhã talvez poderíamos passar pela coisa mais terrível, ou então nem amanhã nós teríamos. Há um livro que foi escrito por uma enfermeira americana chamada Bronnie Ware, especializada em acompanhar pacientes em estado terminal, cujo título é os 5 principais arrependimentos dos pacientes terminais. E ela listou as 5 coisas que ela ouve, né, ao longo do seu trabalho, dizendo em forma de arrependimento, que a maioria das pessoas diz o seguinte: olha, a primeira delas é que se elas tivessem conhecimento prévio do que aconteceria com as suas vidas no futuro, elas seriam mais fiéis a si mesmo e menos aos outros. Viveriam mais para si e menos para os outros. O segundo, que elas não trabalhariam tanto, descansariam mais, se soubessem do seu futuro. Terceiro, que elas teriam mais coragem para expressar os seus sentimentos para as pessoas que amam. Quarto, que elas entrariam com mais frequência em contato com os seus amigos. E, em quinto lugar, que elas buscariam ser mais felizes. A gente olha para esse tipo de livro e esse tipo de proposta, nós descobrimos que a maioria das pessoas, se soubesse do que tem pela frente, né, do mal, ou da perda, da tragédia, né, se arrepende principalmente de coisas que deixaram de fazer e não de coisas que fizeram. Humanamente falando, a gente pensa dessa forma.
Mas hoje, se você soubesse que amanhã, né, você não tem um amanhã, o que passaria pela mais terrível agonia e dor, o que você faria do seu tempo de hoje? Essa é uma resposta que nós só podemos encontrar olhando para a atitude de Jesus, porque se alguém que sabia o que tinha diante de si no futuro, né, com todo o conhecimento das minúcias, né, das suas tribulações, das suas tristezas, das suas agonias e, né, principalmente da sua morte iminente, foi Jesus. Houve um dia assim na vida de Jesus, um dia antes da escuridão, um dia em que Jesus olhou adiante e a única coisa que ele conseguiu enxergar foram coisas angustiantes, foram coisas arrepiantes que provocam ou que provocariam um intenso sofrimento na sua vida. Ele olhou adiante e ele viu o Getsêmani, o dia da sua depressão, o dia da sua agonia, o dia da sua solidão mais profunda. Jesus viu que o dia seguinte seria o dia da traição daqueles que ele chamou de melhores amigos, porque não foi apenas Judas que o beijando o traiu, né? Mas os seus amigos, o restante dos 12, quando se viram em aperto, desertaram, abandonaram Jesus sozinho no seu sofrimento. O dia seguinte foi o dia das ofensas daquelas pessoas que eram as autoridades religiosas, que, né, é de se pensar, deveriam ter um olhar muito mais acurado para reconhecer Jesus como o Messias enviado por Deus, mas elas não fizeram isso. Elas ofenderam Jesus, elas provocaram Jesus com palavras sarcásticas. O dia seguinte foi o dia da violência sem tamanho, da dor que Jesus experimentou no seu corpo. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O dia seguinte foi o dia do abandono de Deus na cruz. A Bíblia diz que quando Jesus levou sobre si os pecados da humanidade, Deus não pôde olhar para o seu Filho amado. Deus virou o rosto, né, contra Jesus. O dia seguinte foi o dia da fraqueza da alma de Jesus, quando ele diz assim: olha, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus viu tudo isso adiante de si no dia seguinte, e a Bíblia diz que a atitude que ele tem, sabendo de tudo aquilo que o espera, é uma atitude inusitada, né? Porque se nós lermos esse texto, né, esse verso, o único verso, de forma corrida, talvez nós pensemos que ele é apenas um verso de ligação, né, entre o que acontece na ceia e o que vem a seguir, obviamente que é Jesus no jardim do Getsêmani. Mas se você parar um pouquinho para pensar nesse versículo, ele é extraordinário, porque esse é o único lugar das Escrituras onde é nos dito que Jesus cantou. Que Jesus abriu os seus lábios em uma canção. E isso por si só deveria nos fazer pensar neste momento em duas coisas principalmente. Por que Jesus canta em um momento como esse? Como é que ele poderia cantar? Como é que ele poderia abrir os seus lábios, sabendo de tudo aquilo que o espera naquele dia imediato? Que atitude é essa? Que vontade é essa que o leva a cantar, a entoar um cântico diante da sua agonia? Segunda coisa, o
que Jesus cantou naquela noite terrível, né? Na expectativa da dor e do sofrimento que ele experimentaria no dia seguinte. Então, eu queria pensar com vocês nessa noite a respeito dessas duas questões. Por que Jesus canta? E o fato, né, de sabermos que Jesus canta é extraordinário, porque Ele é o nosso Salvador. Mas nós temos que ter cuidado, irmãos, para nós não nos perdermos nessa afirmação, com essa observação que é feita, porque é possível que nós olhemos para aquilo que é dito aqui por Mateus e também repetido no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso de número 26, e nós podemos perder de vista o sentido do que o texto está dizendo, porque se Jesus era Deus, a gente começa a imaginar que voz Jesus teria. Será que Jesus era um tenor? Será que Jesus era um barítono? Nós começamos a pensar se havia algo de especial na voz de Jesus. E não é isso que os evangelistas estão nos dizendo. Não havia nada de especial na voz de Jesus. O que havia de especial era a sua atitude de cantar ao Senhor, de entoar um louvor ao Senhor. Porque pense bem, irmãos, Jesus está aqui escolhendo uma trilha sonora para as horas que vêm diante de si, para o sofrimento, para as dificuldades que enfrentaria no dia seguinte. Todos nós fazemos isso com a nossa vida, né? Você sabia disso? Que a gente consegue enxergar e olhar um pouco para o nosso coração, para a nossa alma, por meio da trilha sonora que nós escolhemos para passar por determinados momentos. Ontem eu estava lá limpando o carro lá em casa, e lá no bairro vizinho tinha um sujeito lá que estava ecoando um milionário de José Rico em toda a altura. Falei, esse está animado nessa tarde de sábado. A gente sabe disso quando os nossos vizinhos começam a tocar aquelas músicas, né? Que a gente fala assim, fulano de tal hoje está apaixonado, porque é uma dor de cotovelo que não acaba mais. A nossa alma precisa de trilha sonora. Jesus sabia disso. E o texto nos diz aqui que ele escolheu uma trilha sonora, né, para preparar a sua vida para aquilo que aconteceria no dia seguinte, né? Ele sabia que a alma precisava de música, precisava de uma trilha sonora, né, para embalar as coisas que aconteceriam diante de si. Como pastor, eu acho isso tão interessante, porque de vez em quando a gente conversa com alguns crentes aí, e eles falam assim, pastor, o hino fulano de tal era o hino do meu pai, era o hino da minha mãe. Toda vez que se canta esse hino na igreja, eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe, eu lembro do meu avô, da minha avó, eu lembro das pessoas, né, que viveram a fé antes de mim. É tão interessante isso, irmãos, como nós temos esse poder, né, de nos identificarmos com a alma, né, com a música, com a trilha sonora. E sabe por que isso acontece? Olhando para a experiência de Jesus. Porque Jesus não simplesmente cantou, Jesus adorou ao Senhor. Porque ele sabia que a adoração é o que nos prepara para suportar tudo que nós não sabemos que temos adiante de nós. Diferente de Jesus, que sabia tudo que experimentaria no outro dia, nós não sabemos o que nós temos diante de nós, mas junto com Cristo nós comungamos dessa mesma necessidade. Nossa alma precisa de adoração, nosso coração precisa de adoração, para suportar as coisas que nós não temos conhecimento, que nos aguardam num futuro próximo ou num futuro mais distante. Por isso que Jesus não simplesmente cantou, Jesus adorou.
E William Temple, arcebispo inglês, tem uma definição de adoração que eu acho muito preciosa. Ele diz assim: olha, adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. Adoração é o despertar da nossa consciência para a santidade de Deus. Adoração é a nutrição da nossa mente com a verdade de Deus. Adoração é a purificação da nossa imaginação com a beleza de Deus. Adoração é abrir o nosso coração ao amor de Deus. Adoração é a rendição da nossa vontade aos propósitos de Deus na nossa vida. Quando pensamos nisso, nós descobrimos que a adoração é a resposta da alma ao Senhor diante de tudo aquilo que nos sobrevém, das dificuldades, dos sofrimentos, das angústias, das agonias. Jesus adora antes, diante daquilo que ele sabe que certamente acontecerá com ele. Ele se prepara por meio da adoração. Via de regra, não é isso que acontece conosco, né? Nós geralmente somos chamados a reagir com a adoração diante das coisas que nos acontecem. Quando nós olhamos para a história de Jó, no primeiro capítulo do seu livro, no verso de número 20, a Bíblia diz que depois que Jó foi acometido por uma série de infortúnios, onde ele perdeu a sua fortuna, onde os seus filhos todos morreram de um único desastre, a Bíblia diz que Jó, depois que recebeu todas as informações que lhes foram passadas dessas tragédias, rasgou a sua roupa, se lançou no chão e adorou, dizendo: olha, nu eu vim, nu eu voltarei perante o Senhor. E a Bíblia diz assim: em tudo isso, Jó nunca reclamou ou maldisse ao Senhor pela sua condição. Ele responde em adoração às tragédias, às dificuldades que ele enfrenta na vida. Como povo de Deus, a palavra de Deus nos diz que nós somos chamados a adorar o Senhor em toda e qualquer situação. C.S. Lewis, respondendo àquela velha questão relacionada ao sofrimento na vida dos justos, quando alguém perguntou a ele por que os justos sofrem, ele diz assim: olha, os justos sofrem porque eles são os únicos que podem suportar o sofrimento. Eles sofrem porque somente eles podem suportar o sofrimento. E nós poderíamos acrescentar a isso dizendo que eles sofrem porque eles são os únicos que podem adorar em meio ao sofrimento. Ele continua dizendo que as pessoas do mundo dizem assim: olha, que quanto a qualquer sofrimento temporal na vida do justo, eles dizem assim: olha, nenhuma felicidade, as pessoas dizem, nenhuma felicidade futura pode compensar esse sofrimento. E ele diz assim: essas pessoas não sabem que o céu, uma vez que ele é alcançado pelo justo, ele não funciona só para frente, mas ele funciona para trás. Porque o céu transforma as nossas agonias em glória. É por isso que o justo adora. É por isso que somente os justos suportam o sofrimento. É por isso que somente os justos adoram ao Senhor. Porque cantar, queridos, qualquer um pode fazer, mas adorar somente os servos do Senhor podem fazer. Quando a gente olha para a história da música, existem algumas canções que são inspiradas em grandes tragédias que aconteceram na vida dos seus autores. E eu quero citar aqui uma das mais interessantes e também uma das melhores para quem gosta. A canção Tears in Heaven, de Eric Clapton, né, que marca um evento muito trágico na vida do autor. Esse mês de março
é um mês sofrido na vida de Eric Clapton, porque no dia 20 de março de 1991, o seu filho Connor, de 4 anos de idade, morreu num acidente de um quarto de hotel lá em Nova York. Ele despencou da janela do 53º andar. E Clapton, depois que soube da tragédia que envolveu o seu filho, ele entrou em uma crise profunda, é claro, né? Mas pouco tempo depois, 9 meses depois, ele compôs uma canção, Tears in Heaven, onde ele fala sobre a sua dor, como ele lida com a dor da perda do filho. E ele canta lá alguns versos da canção dizendo o seguinte: olha, você saberia meu nome se eu te visse no céu? As coisas seriam iguais se eu te visse no céu? Eu devo ser forte e devo seguir em frente, porque eu sei que eu não pertenço ao céu. Sabe por que ele diz isso? Porque ele diz que quando o seu filho morreu, ele perdeu a fé em Deus, em qualquer coisa, né, transcendental, sobrenatural. E ele lamenta isso porque viveu os primeiros anos da vida do seu filho fora de contato com seu filho, e no dia anterior à morte do seu filho, ele havia descoberto que o filho era a coisa mais importante da sua vida. Ele descobriu isso num dia, e no outro dia essa tragédia se abateu sobre a vida dele. E ele canta dizendo assim: olha, a música me salvou, a música levou a minha dor. Mas que salvação é essa que não traz esperança, que não traz adoração, que não traz rendição? Qualquer um pode cantar diante da tragédia, diante do sofrimento, diante da dor, da adversidade. Mas apenas aqueles que adoram ao Senhor sabem como lidar com essas coisas. E a Bíblia diz que Jesus escolheu uma trilha sonora enquanto ele se preparava para o abandono, para a deserção, para a traição, a solidão, o sofrimento e a morte. A sua adoração o preparou para suportar a cruz. Qual é a trilha sonora que embala a tua vida diante das coisas que você vive, diante das coisas que você conhece da sua existência e daquelas coisas que você desconhece, mas que em algum momento acontecem nas nossas vidas? Porque ainda que nós não conheçamos o futuro, nós sabemos que a morte se aproxima de nós a todo tempo, nós sabemos que as dificuldades elas se acercam da nossa vida e da vida dos nossos em todo o tempo. Como é, irmãos, que nós nos preparamos? Como é que preparamos a nossa alma, preparamos o nosso coração? O que nós escolhemos como trilha sonora da nossa alma e do nosso coração para lidar com as coisas que nos sobrevêm? Essa é a primeira questão que o texto nos chama a atenção. Segunda delas é pensar o que Jesus cantou naquela noite. Para entender isso, nós precisamos nos lembrar que o ambiente, né, o contexto que envolve esse versículo é o ambiente da última ceia, da celebração da Páscoa no cenáculo que Jesus faz com os seus discípulos. E olhando a Páscoa judaica dos dias, né, de Jesus, ela era celebrada com os cânticos chamados cânticos do Halel egípcio, que são os salmos de número 113 até os salmos de número 118. A palavra Halel, na língua hebraica ou aramaica, significa literalmente louvor ao Senhor ou louvor a Deus.
E aqueles cânticos, aqueles salmos, eles foram compostos tendo em vista a saída do povo de Deus do Egito, da escravidão, a salvação que Deus havia empreendido na vida do seu povo. E a liturgia da Páscoa acontecia da seguinte forma: quando eles começavam a refeição, eles cantavam os salmos 113 e 114, e no final da celebração eles cantavam os salmos 115 e até o salmo 118. Então, foram esses os textos que Jesus cantou, né, naquela ocasião, enquanto ele se preparou para enfrentar o Getsêmani e enfrentar as suas lutas e as suas dificuldades. E aquela liturgia era uma antifonia. O que é isso? O anfitrião cantava os versos dos salmos e os convidados respondiam com a palavra aleluia. Então Jesus recitou os salmos e os seus discípulos que ali estavam respondiam a todo tempo dizendo aleluia, ou louvado seja o Senhor. Sabe o que há de magnífico nessa compreensão do que Jesus cantou? É porque Jesus cantou as suas próprias composições. Você sabia disso? Se ele é a palavra de Deus, se ele é o verbo vivo, a palavra de Deus é uma expressão, né, dessa a vida de Cristo. E geralmente o próprio poeta é o melhor leitor dos seus poemas, né, das suas canções. O autor é o melhor intérprete das suas canções. E Jesus canta salmos messiânicos que ele atualiza, dizendo: olha, essas canções são sobre mim. Quando nós lemos os salmos, irmãos, é como se nós tropeçássemos em diários que são escritos pelos nossos ancestrais, né, há 100, 200 anos, e como se nós batêssemos a poeira e começássemos a ver algumas das provações que esse povo passou, algumas das lutas que esses servos enfrentaram, e nós descobrimos que essas canções descrevem exatamente as nossas dores, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas angústias. Os salmos tratam disso. É como se nós estivéssemos lendo diários. Não sei se vocês, né, já tiveram a oportunidade de ler diários. Diário não é só coisa de, né, criança, de adolescente, mas há pouco tempo atrás, né, aqueles que nos antecederam faziam diários das suas lutas, das suas tribulações, das suas dificuldades. Eu quero aqui citar três, né, rapidamente, que foram três livros que me surpreenderam. Um é as Confissões de Agostinho. Quem não leu as Confissões de Agostinho deve ler, porque Agostinho descreve o que é ser crente, quais são as tentações, quais são as lutas que ele passou, quais são as lutas que nós passamos ao ler as suas palavras e nos enxergarmos nos passos de uma pessoa que nós reputamos como um grande teólogo, e de fato ele é, mas o descobrimos como um irmão nosso. Gente que luta pelas mesmas coisas, ou lutou com as mesmas coisas que nós lutamos. O segundo livro é a vida de David Brainerd. David Brainerd foi um missionário presbiteriano aos índios americanos, um homem que morreu aos 29 anos de idade, mas foi o homem que mais intensidade teve para servir a causa de Deus. Mesmo doente, ele nunca cessou de pregar a palavra de Deus, e no seu diário ele relata, né, os picos de febre e de adversidade que ele enfrentou, as lutas, mas que nunca o detiveram de pregar a palavra do Senhor até que a sua vida fosse consumida pela palavra de Deus. E um livro mais recente, né, mais próximo de nós, é o diário de Ashbel Green Simonton, pastor presbiteriano pioneiro da nossa terra de pregação do Evangelho aqui
um homem que também morreu relativamente jovem, aos 34 anos de idade, que gastou a sua jovem vida servindo ao Senhor. Ele fala no seu diário que quando disse à sua mãe que vinha ao Brasil pregar a palavra de Deus, a sua mãe, uma mulher crente, piedosa, disse o seguinte: você vai para aquela terra, só tem duas coisas que tem naquela terra: bandido e doença. Aquele homem gastou a sua vida na pregação do Evangelho, e os seus dias são narrados por ele, né, para o nosso conhecimento do que é levar a sério as lutas de um servo do Senhor. Quando eu olho para esses textos do Salmo 113 ao Salmo 118, o que eu aprendo com isso, irmãos, o que você deveria aprender é que Jesus não separou a experiência dele, da sua vida, da experiência daqueles salmistas. Jesus ligou aquilo que aconteceria com ele, aquilo que os salmistas haviam dito tantos séculos atrás, tantos milênios atrás. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos examinar a nossa vida, examinar os nossos problemas, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, à luz da palavra de Deus, e aprender, irmãos, a ajustar a nossa vida aquilo que é dito pela palavra de Deus. Nós precisamos levar a sério o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que nós sofremos, daquilo que nós enfrentamos. Nós estamos apenas começando isso. Eu vou pregar para os irmãos nas próximas semanas cada um desses salmos, mas me deixe dar uma pincelada rápida aqui sobre cada um desses salmos. Você sabe o que diz o Salmo de número 113? Um pequeno texto que é um hino de louvor ao Senhor, que tem como mensagem principal nos dizer que Deus é o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Jesus iria enfrentar lutas terríveis no outro dia, mas ele prepara a sua alma cantando que ele sabe que Deus é o Deus soberano que governa sobre todas as coisas e sobre tudo e sobre todos. O Salmo 114 é um texto que trata sobre a salvação que vem do Senhor, e o salmista diz que a salvação é providenciada por Deus para a vida do seu povo. Jesus vai para a cruz, ele vai para a sua luta, ele vai para o seu sofrimento, mas ele sabe que Deus é poderoso para salvar a vida do seu povo e dos seus servos. O Salmo de número 115, basicamente nos fala sobre o compromisso com a glória de Deus, porque o salmista começa a sua poesia dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Jesus não está comprometido com a sua segurança pessoal, não está comprometido com os seus planos, com as suas ideias, mas ele diz e ele canta que o que interessa a ele é que Deus seja glorificado através da sua vida e do seu sofrimento. O Salmo de número 116, que é um texto de gratidão, que fala uma série de coisas, mas que traz à minha mente nesse momento, enquanto nós pensamos no que Jesus cantou, um verso que nos diz, verso de número 15: preciosa é aos olhos do Senhor, o quê? A morte dos seus santos. Jesus cantou sobre isso. Jesus encontrou alento e conforto em adorar o Senhor, sabendo que a morte dos seus servos é preciosa aos olhos de Deus. O Salmo 117, que é o menor salmo da Bíblia, fala sobre o amor infalível de Deus e sua fidelidade na salvação do seu povo. Deus não falha, o seu amor não falha. E por último, Jesus termina cantando o Salmo de número 118, que entre tantas coisas nos diz: este é o dia que fez o Senhor,
Portanto, nos alegremos nele. Jesus não teme o dia seguinte. Sabe por quê? Porque ele sabe que foi Deus que planejou aquele dia nos mínimos detalhes. E ele se segura, ele se ampara, se consola nessa certeza de que é possível se alegrar no que o Senhor faz, mesmo que essa alegria seja provinda do mais intenso sofrimento e agonia. Jesus cantou acerca disso. Quando nós olhamos para aquilo que ele cantou, nós deveríamos olhar para a nossa própria vida, olhar para aquilo que embala as nossas vidas e encontrar naquilo que ele fez e naquilo que o salmista antes dele fez sentido, significado e propósito para as nossas próprias lutas e para os nossos anseios futuros. Mencionei agora há pouco, a canção de Eric Clapton. E há uma ilustração aqui, para não perder o fio da meada também do mundo musical. Famoso cantor inglês Sting conta na sua biografia, na sua autobiografia, do dia que ele comprou o seu primeiro contrabaixo. Ele diz que ele rodou na sua cidade e ele encontrou uma loja de instrumentos. E lá no fundo da loja ele encontrou um contrabaixo usado, que tinha lá ranhuras, que estava surrado, maltratado. E em meio a todos aqueles instrumentos novos, brilhantes, ele diz assim: olha, eu quero aquele velho lá do final, lá da estande. E aí ele diz, por que ele fez aquela escolha? Ele diz assim: olha, eu queria algo que tivesse uma história por trás. Eu queria um instrumento que trouxesse para mim alguma coisa, algo que eu não soubesse, algo que eu gostaria de compreender. Eu queria ter uma história para contar. Eu queria saber quais eram os sonhos e as aspirações daquela pessoa que usou aquele instrumento. Eu queria saber por que ele foi vendido, em quais circunstâncias ele foi vendido, porque eu estava convencido que eu poderia retomar aquela história, que eu poderia levar aquela história para um futuro novo e glorioso, que aqueles no passado apenas sonharam e tentaram fazer. Pois bem, irmãos, quando nós olhamos para os Salmos, o autor dos Salmos, Jesus, toma os Salmos e se assenhora desses Salmos e diz assim: olha, eu vou para o meu pior dia, porque eu sei o que Deus vai fazer com a minha vida. Eu sei quem está no controle de todas as coisas. Eu sei que a salvação do Senhor não tarda e não falha. Eu sei que o seu amor é fiel até o fim. E eu vou levar adiante essa história. Embora todos nós que aqui estamos não sabemos o nosso futuro, não sabemos o que acontecerá conosco daqui a meia hora, quando esse culto acabar, nem amanhã, quando a semana começar para nós. Ainda assim, nós vivemos em um dia a dia que é muito opressivo. Sabia disso? Aqueles irmãos que são comerciantes entre nós sabem disso, porque há uma meta a ser batida, ser iniciada com a nova semana. Aqueles irmãos nossos que são músicos, sabem que vão precisar ensaiar para estar aqui no próximo culto, para adorar o Senhor. Os médicos entre nós sabem que não dá para fugir dos pacientes. Eles estarão lá nos seus consultórios, com as suas histórias, com as suas
com seus dramas, com as suas lutas. O motorista sabe que vai precisar permanecer amarrado ao cinto de segurança se ele quiser chegar ao seu destino. Nós vivemos em um dia a dia que é opressivo, onde as lutas não terminam, onde as dores não cessam, onde os desafios permanecem. E nós precisamos de uma trilha sonora que prepare o nosso coração e a nossa alma para tudo aquilo que nós enfrentaremos nessa semana e por todos os dias da nossa vida até o final. Cantar, qualquer um pode cantar. E já diz aí o poeta que quem canta seus males espanta. Mas somente o justo pode suportar e adorar diante do Senhor em face das suas lutas, dos seus sofrimentos e adversidades. Mas não é qualquer coisa que pode embalar a nossa vida. A nossa adoração precisa estar fundamentada em Deus, nos atributos de Deus, no que sabemos e experimentamos da presença de Deus. Porque senão, a nossa fé vai embora. A nossa fé se esvai. Não é a música que salva. É Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos salva. Se Ele, sendo Deus, preparou a sua alma diante das lutas e adversidades que enfrentou, por que você acha que não precisa adorar o Senhor? Não precisa render a sua vida em adoração diante do Senhor? Por que você acha que qualquer coisa serve para enfrentar as lutas e as dificuldades que estão diante de si? Não é qualquer coisa, não é qualquer música, não é qualquer atitude, mas rendição, adoração diante do Senhor. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra possa nos colocar cada dia mais de joelhos na presença do Deus Todo-Poderoso em adoração. Não importa, enfrentando dores, lutas ou dificuldades, ou levando a vida mais próximo da normalidade possível, mas adorando o Senhor em todo o tempo, para a glória do seu